Imagine caminhar por um lugar onde cada parede parece guardar um sussurro antigo, onde corredores silenciosos escondem histórias que jamais deveriam ver a luz do dia. Um território pequeno, mas poderoso o suficiente para moldar séculos de história e ocultar segredos que nunca chegaram ao olhar público. O Vaticano, um dos centros espirituais mais influentes do planeta, sempre esteve cercado não só de fé, mas também de sombras. Sombras densas que carregam denúncias, mistérios, escândalos, conspirações e relatos tão perturbadores que parecem arrancados de um romance proibido. Você está no canal Mistério e Histórias Sombrias, e hoje você vai atravessar comigo esses corredores invisíveis. Vamos destrancar portas que muitos preferem manter fechadas. Prepare-se para conhecer 10 segredos obscuros do Vaticano, aqueles que fizeram o mundo tremer, que despertaram teorias e que, até hoje, deixam perguntas sem resposta. Respire fundo. A jornada começou. 1. O padre de 100.000 exorcismos. O homem que enfrentou o invisível. Nos bastidores do Vaticano, existiu um homem cuja história parece saída de um filme de terror. O padre Gabriele Amort, exorcista-chefe por décadas, afirmava ter realizado mais de 100.000 exorcismos ao longo de 60 anos. Segundo ele, o mal não era simbólico, era real. Respirava, gritava, se escondia em cada canto da humanidade. Amort descrevia casos em que falas mudavam de idioma, rostos se contorciam e objetos eram arremessados como se o ar tivesse ganhado vida própria. O mais assustador, a prática continua ativa. Todo ano, padres do mundo todo vão ao Vaticano para treinamentos oficiais de exorcismo. Se não houvesse algo profundo acontecendo, por que treinar tantos? 2. A fuga dos nazistas. Rotas de escuridão. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos acreditavam que todos os responsáveis pelos horrores nazistas seriam capturados. Mas não foi o que aconteceu. Pesquisas históricas sugerem que documentos de viagem ligados ao Vaticano ajudaram nazistas a escapar para a América do Sul. A justificativa especulada por estudiosos, como o acadêmico Gerald Steinhacker, era simples e assustadora: o medo da ascensão soviética. Em outras palavras, criminosos de guerra teriam sido protegidos por conveniência política. O Vaticano nunca confirmou. E o silêncio, às vezes, fala mais do que uma confissão. 3. Lucros obscuros com ativos do Holocausto. Este segredo é um dos mais delicados. O jornalista Gerald Posner afirma que o consultor financeiro do Vaticano, Bernardino Nogara, fez investimentos em empresas que retinham ativos de políticas de seguro de vítimas judias do Holocausto. O Vaticano, como investidor e não seguradora, teria evitado ter que devolver os lucros. É um dilema que ecoa pela história. Até que ponto o sagrado se misturou com o lucro? Ninguém sabe ao certo, mas as alegações continuam pairando como uma nuvem pesada sobre o passado. 4. O Banco do Vaticano. Dinheiro nas sombras. O IOR, mais conhecido como Banco do Vaticano, é um dos bancos mais fechados e misteriosos do mundo. E por décadas, seu nome esteve envolvido em escândalos financeiros. Alegações incluem recebimento de fundos provenientes de impostos da época nazista, contas sigilosas e bilhões movimentados sem transparência. Ninguém sabe exatamente quem tem acesso, quanto dinheiro passa por lá ou para onde vai. Um banco invisível dentro do menor país do mundo, administrando fortunas imensuráveis. O que poderia dar errado? 5. O VatiLeaks, os documentos que abalaram o mundo. Em 2012, uma bomba explodiu bem no coração da igreja. Documentos privados do Papa Bento XVI foram vazados por seu próprio mordomo. O conteúdo? Corrupção interna, manipulação política e até denúncias de chantagem envolvendo membros do clero. Os documentos foram publicados no livro Sua Santidade, gerando uma crise tão intensa que muitos acreditam que esse episódio teve papel crucial na renúncia histórica de Bento XVI, em 2013, a primeira renúncia papal em séculos. Imagine o tamanho do caos para um papa abdicar. 6.
A Penitenciária Apostólica, o Tribunal dos Pecados Imperdoáveis. Durante séculos, esse tribunal existiu nas sombras. Somente em 2009 sua existência se tornou pública. A Penitenciária Apostólica trata de pecados tão graves que exigem absolvição direta do Papa. Entre eles, violar o sigilo de confissão, tentativa de assassinato do Papa, profanações consideradas extremas. É um tribunal espiritual, mas com consequências muito reais. Um lembrete de que até a fé possui seus processos ocultos. 7. O julgamento de um Papa morto. O Sínodo dos Cadáveres. Pouca coisa na história da Igreja é tão perturbadora quanto o que aconteceu em 89. O Papa Estevão VI ordenou que o corpo do seu antecessor, Papa Formoso, fosse exumado. Sim, retirado da sepultura. O cadáver foi vestido com trajes papais, colocado em um trono e julgado. Formoso foi declarado culpado. Teve seus atos anulados, seus dedos, usados para bênçãos, amputados, e seu corpo foi jogado no rio Tibre. Um julgamento pós-morte. Um espetáculo sombrio que nem o tempo conseguiu apagar. 8. As páginas ocultas da história. Arquivos que ninguém pode ler. Por muito tempo conhecidos como arquivos secretos do Vaticano, hoje chamados de arquivos apostólicos, esses documentos são um dos maiores acervos históricos do mundo. São séculos de correspondências, decisões políticas, negociações diplomáticas, investigações internas e histórias guardadas sob sigilo. Apesar de algumas partes serem acessíveis a pesquisadores, muitas seções continuam trancadas, seladas, proibidas. O que existe ali? Relatos de julgamentos silenciosos? Informações de governos antigos? Mistérios que mudariam livros de história? A ausência de respostas é o que mais incomoda. Catacumbas esquecidas. Túnel sob túnel. Debaixo do Vaticano há um mundo subterrâneo. Túneis antigos, criptas, ossuários. Salas trancadas há tanto tempo que ninguém lembra mais o motivo. Funcionários relatam ecos sem origem aparente. Passos onde não deveria haver ninguém. Portas lacradas que ninguém tem autorização para abrir. O que existe ali? História? Segredos? Ou algo que deveria continuar enterrado? Os arquivos secretos. 85 quilômetros de mistérios. O Vaticano possui um dos maiores arquivos do planeta. Se todas as prateleiras fossem alinhadas, somariam cerca de 85 quilômetros. É uma biblioteca impossível de percorrer em uma única vida. E não é uma biblioteca comum. Ali estão documentos que se misturam à própria história da humanidade. Cartas de reis, relatos de guerras, documentos sobre civilizações antigas e decisões que mudaram o rumo do mundo. A pergunta que ecoa é simples e assustadora. Se isso é o que sabemos, o que não sabemos? Entre fé, poder e mistério, o Vaticano permanece como uma das instituições mais enigmáticas e influentes de todos os tempos. Cada um desses segredos revela camadas que a maioria das pessoas jamais imaginou. E, ao mesmo tempo, deixa claro que existem histórias ainda mais profundas, escondidas além do que o público pode ver. Agora me diga, qual desses segredos te deixou mais inquieto? Qual deles você acha que ainda guarda a verdade mais obscura? Se esse mergulho pela sombra te intrigou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue explorando comigo os mistérios que o mundo insiste em esconder. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada. Até lá, cuidado com o que está nas sombras.